Olá, meus amados amigos, amados irmãos em Cristo Jesus. Estou aqui mais uma vez para trazer um momento de reflexão para cada um de nós. A palavra de hoje, ela vem falar sobre o cansaço, né? Não o cansaço físico, mas sim o cansaço emocional, o cansaço espiritual. Quantas vezes nós, depois de uma luta muito pesada, nós nos sentimos fatigados, nos sentimos cansados, nos sentimos exaustos e buscamos um descanso, né? Um refazimento na nossa energia, no nosso pensamento, nos nossos atos, nas nossas atitudes. Essa mensagem que veio hoje, já a princípio, eu senti uma dificuldade de entendê-la, porque eu não consegui entender. Fala sobre Elias e eu levei um certo tempo para poder entender isso. Fala na parte quando Elias, né, depois de ter feito o sacrifício lá no monte e Deus ter queimado o sacrifício, mesmo ele jogando água, e ele matou 450 profetas de Baal. E após todas as lutas que Elias já tinha passado, tudo aquilo que ele já havia passado e, né, se saído bem, porque Deus era na vida dele, teve um momento em que ele se sentiu cansado. Teve um momento em que ele pediu a Deus para que a morte viesse sobre ele. Porém, eu me detive neste assunto porque eu demorei para entender isso. Como é que uma pessoa que está sendo ameaçada de morte foge e pede para Deus para morrer? Se ele realmente queria morrer, bastava ele ficar e permanecer onde ele estava, que obviamente isso aconteceria, né? Lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 2, logo após Acabe informar a Jezabel tudo o que havia acontecido lá no monte com os profetas de Baal, o versículo 2 diz o seguinte: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizendo-lhe: façam-me os deuses o que lhe aprouver, se amanhã a esta hora não fizer a ti como fizestes a cada um deles. Então quer dizer, Elias havia matado todos os profetas de Baal à espada. E Jezabel ameaçou fazer com ele a mesma coisa que ele havia feito aos profetas. Então no versículo 3 diz que temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço, né? Deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio e se assentou embaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se debaixo do zimbro, e eis que um anjo lhe tocou e disse: levanta e come. E ele levantou, comeu e voltou a dormir. Logo em seguida o anjo tocou novamente, mandando ele levantar e comer, porque o caminho que ele iria percorrer a seguir seria um caminho muito longo. A Bíblia diz que ele caminhou durante 40 dias e 40 noites, né? Até chegar ao Monte Horebe, o monte de Deus. E aí no versículo 9 diz que ele entrou numa caverna e passou a noite, aonde veio a palavra do Senhor perguntando-lhe para ele: que fazes aqui, Elias? E aí ele diz ao Senhor: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e agora procuram matar-me, ou procuram tirar minha vida. Por isso que eu demorei um certo tempo, né, pedindo a direção de Deus para esta palavra. Porque como é que uma pessoa que pede para Deus levar a alma dele, sendo ameaçado de morte, e foge, ele gostaria muito que todo esse tormento na vida dele acabasse, assim como você também.
deseja que essas lutas que você tem passado se acabe. Porém, Deus deu a ele a certeza de que essas lutas chegariam ao fim. Deus disse para ele, na segunda vez que a palavra do Senhor veio perguntando o que ele fazia naquela caverna, disse-lhe o Senhor lá no versículo 15 para Elias, e olha só o que Deus falou para Elias nesse momento: vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei da Assíria, rei sobre a Síria, a Gel, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em seu lugar. Veja, irmãos, que Deus, ele não faz a obra pela metade. E ele está dizendo que a sua luta irá acabar. Ele colocará um fim nesse sofrimento que você está passando. Mas para isso, você precisa primeiro fazer a sua parte. Você precisa primeiro permitir que Deus trabalhe em seu favor. Ah, por que eu tenho que permitir? Porque se você não permitir que Deus faça algo na sua vida, nada se concretizará. Muitos dos planos que Deus tem na nossa vida não se cumprem, porque nós somos os próprios sabotadores dos nossos sonhos. Nós queremos que o sofrimento acabe, mas nós impedimos Deus de encerrá-lo na nossa vida. Porque nós reclamamos, porque nós deixamos de buscar, porque nós deixamos de concluir a obra que Deus colocou em nossas mãos. Não importa quantos se levantem para dizer que você não é capaz. Se Deus colocou algo em sua mão, é porque Ele sabe da sua capacidade, Ele sabe de quanto você pode alcançar. Então faça aquilo que Deus está colocando na sua mão, que você verá todo o teu tormento, todo o trabalho sendo encerrado. Outros surgirão para dar continuidade, mas a sua parte você irá concluir. Abrace a vida com Deus. Tenha realmente uma vida verdadeira com Deus e sinta o poder de Deus na sua vida. Muitos irão surgir dizendo que você não é capaz disso ou daquilo. Muitos irão tentar te impedir de alcançar os sonhos de Deus na sua vida. Mas se você manter a fé em Deus, o olhar firme em Jesus, esquece todo o resto. Jezabel queria de qualquer forma matar Elias, mas Elias, sabendo da possibilidade de morrer de forma trágica e sem possibilidade de defesa, ele preferiu buscar em Deus refúgio, porque ele sabia que ali, sim, ele teria a salvação. Ali sim, ele seria honrado por ter sido fiel a Deus. E Deus honra a todos aqueles que são fiéis a Ele. Deus honra a quem dá honra a Ele. Então honre a Deus com sua vida, com as suas atitudes, com as suas palavras. Seja um servo fiel. Para quem conhece a história de Eliseus, sabe que logo em seguida ele preparou e obedeceu a Deus em tudo que Deus havia dito. Ungiu a Eliseu como seu sucessor. E logo em seguida Deus fez com que Eliseu subisse numa carruagem de fogo. Então veja, Eliseu foi arrebatado de uma forma tão divina, porque somente Deus poderia fazer o que foi feito a Elias. E assim será na sua vida se você fizer a vontade do Pai. Assim será na sua vida se você não permitir que nada nem ninguém tire o seu foco em Jesus Cristo. Sirva a Deus da melhor maneira que a sua vida possa permitir. Seja fiel, seja honesto, seja firme na sua fé. Porque a Bíblia nos ensina que se nós formos firmes e lutarmos contra o mal, um dia ele fugirá de nós. E ele fugindo de nós, nós alcançaremos as bênçãos do Senhor na nossa vida. Amém? Fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima e Deus é contigo.